Fatores de perturbação, liberdade. As pressões constantes geradoras de medo não raro extrapolam em forma de violência propondo a liberdade. Sentindo-se coarquitado nos movimentos, o animal reage à prisão e debate-se até a exaustão, na tentativa de libertar-se. Da mesma forma, o homem, sofrendo limites, aspira pela ampliação de horizontes e luta pela sua independência. É perfeitamente normal o empenho do cidadão em favor da sua libertação total, passo esse valioso na conquista de si mesmo. Todavia, pouco esclarecido e vitimado pelas compressões que o alucinam, utiliza-se dos instrumentos da rebeldia, desencadeando lutas e violência para lograr o que aspira como condição fundamental de felicidade. A violência, porém, jamais oferece a liberdade real. Arranca o indivíduo da opressão política, arrebatando-lhe as injunções caóticas impostas pela sociedade injusta. Favorece-o com terras e objetos, salários e haveres. Isto, porém, não é a liberdade no seu sentido profundo. São conquistas de natureza diferente, nas áreas das necessidades dos grupos e aglomerados humanos. Longe de ser a meta de plenitude, talvez constituindo o meio que faculte a realização do próximo passo, que é o do autodescobrimento. A violência retém, porém, não doa, já que sempre abre perspectivas para futuros embates sob a ação de maiores crueldades. As guerras que se sucedem apoiam-se nos tratados de paz mal formulados, quando a violência selou com sujeição o destino da nação ou do povo submetido. O instinto de rebeldia faz parte da psique humana. A criança que se obstina usando a negativa afirma sua identidade, exteriorizando o anseio inconsciente de ser livre. Porque carece de responsabilidade, não pode entender o que tal significa. Somente mediante a responsabilidade o homem se liberta, sem tornar-se libertino ou insensato. A sociedade que fala em nome das pessoas de sucesso estabelece que a liberdade é o direito de fazer o que cada qual apraz, sem dar-se conta de que essa liberação da vontade termina por interditar o direito dos outros, fomentando as lutas individuais dos que se sentem impedidos, espocando nas violências de grupos e classes cujos direitos se encontram dilapidados. Se cada indivíduo agir conforme achar melhor, considerando-se liberado, essa atitude trabalha em favor da anarquia, responsável por desmandos sem limites. Em nome da liberdade atuam desonestamente os vendedores das paixões ignóbeis, que espalham o bafo criminoso das mercadorias do prazer e da loucura, denominada liberação sexual, sem a correspondente maturidade emocional e dignidade espiritual. Rebaixou as fontes genésicas a pau venenoso, no qual as expressões aberrantes assumem cidadania, inspirando os comportamentos alienados e favorecendo a contaminação das enfermidades degenerativas e destruidoras da existência corporal. Ao mesmo tempo, faculta o aborto delituoso, a promiscuidade moral, reconduzindo o homem ao estágio de primarismo, dantes não vivenciado. A liberdade de expressão aos emocionalmente desajustados tem permitido que a morbidez e o choque se revelem com mais naturalidade do que a cultura e a educação, porém chamearem mais os aventureiros, com as exceções compreensíveis do que os indivíduos conscientes e responsáveis. A liberdade é um direito que se consolida, na razão direta em que o homem se autodescobre e se conscientiza, podendo identificar os próprios valores que deve aplicar de forma edificante, respeitando a natureza e tudo quanto nela existe. A agressão ecológica em forma de violência cruel contra as forças mantenedoras da vida demonstra que o homem, em nome da sua liberdade, destrói, mutila, mata e mata-se, por fim, por não saber usá-la conforme seria de desejar. A liberdade começa no pensamento, como forma de aspiração do bom, do belo, do ideal, que são tudo quanto fomenta a vida e a sustenta, dá vida e a mantém. Qualquer comportamento que coage, reprime, viola é adversário da liberdade.
Examinando o magno problema da liberdade, Jesus sintetizou os meios de consegui-la. Na busca da verdade, única opção para tornar o homem realmente livre. A verdade em síntese que é Deus e não a verdade conveniente de cada um, que é a forma doentia de projetar a própria sombra, de impor a sua imagem, de submeter a sua à vontade alheia, constitui meta prioritária. Deus, porém, está dentro de todos nós e é necessário emergir na sua busca, de modo que o exteriorizemos sobranceiro e tranquilizador. As conquistas externas atulham as casas e os cofres de coisas, sem torná-los lares nem recipientes de luz, destituídos de significado, quando nos momentos magnos das grandes dores, dos fortes sabores da morte que chegam a todos. A liberdade que se encerra no túmulo é utópica, mentirosa. Livre é o espírito que se domina e se conquista, movimentando-se com sabedoria por toda parte. Idealista e amoroso, superando as injunções pressionadoras e amesquinhantes. Gandhi fez-se o protótipo da liberdade, mesmo quando, nas várias vezes em que esteve encarcerado, informando que não tinha mensagem a dar. A minha mensagem é a minha vida. Antes dele, Sócrates permaneceu em liberdade, embora na prisão e na morte que lhe adveio depois. E Cristo, cuja mensagem é o amor que liberta, prossegue ensinando a eficiência e a maneira de conquistar a liberdade. Nenhuma pressão de fora pode levar à falta de liberdade, quando se conseguir ser lúcido e responsável interiormente, portanto livre. Não se justifica deste modo o medo da liberdade, como efeito dos fatores extrínsecos, que as situações políticas, sociais e econômicas estabelecem como forma espura de fazer que sobreviva às suas instituições, subjugando aqueles que vencem. O homem que as edifica dá-se conta um dia que, dominando povos, grupos, classes ou pessoas, também não é livre. Escravo ele próprio daqueles que submete aos seus caprichos, mas lhe roubam a opção de viver em liberdade. Não há liberdade quando se mente, engana, impõe e atraiçoa. A liberdade é uma atitude perante a vida. Assim, portanto, só a liberdade quando se ama conscientemente. Livro Homem Integral.